O bate-papo de hoje é sobre mentalidade. Vamos falar sobre como a mente faz a diferença no esporte e no futebol. Eu sempre trago aqui elementos que mostram o porquê das vitórias, as diferenças que fazem as diferenças, e eu não consigo ver um atleta, uma equipe de alta performance sem a gente pensar em um treinamento mental na mesma proporção também de alta performance. Então, por isso, hoje eu tenho a honra de trazer aqui a Juliana Mazepa. Ela é uma psicóloga, ela está em Curitiba, faz um trabalho incrível, né, Ju? A gente se encontrou através da universidade no futebol, né? Somos líderes de grupos diferentes de estudos dentro da universidade e eu tenho acesso ao seu material já há um certo tempo e sempre fiquei fascinado porque, para mim, Ju, esse treinamento mental faz toda a diferença, né? Eu sou Master Coach, não atuo, fiz para eu mesmo ter as ferramentas, aplico na minha vida, fiz PNL, Programação Neurolinguística, indo para a mesma linha e essas ferramentas só me ajudaram. Essas ferramentas só fizeram com que eu viva melhor, com que eu faça o meu trabalho de uma maneira melhor. Enfim, então, se a gente puder falar disso e trazer essa linguagem para o esporte, porque ainda se tem um certo preconceito, né? O mundo do futebol é cheio de paradigmas, é cheio de barreiras que a gente tem que ir quebrando pouco a pouco e, com certeza, essa questão da psicologia, a questão do coaching, a questão do treinamento mental, a gente ainda tem que evoluir e, com certeza, eu tenho a mais absoluta fé que com esse vídeo, Ju, com esse material, a gente vai conseguir quebrar uma barreirinha que seja e já está ótimo. Então, Ju, a gente grava esse material numa sexta-feira, hoje é dia 8 de outubro de 2021. Eu já quero começar sabendo do seu início, Ju, da onde veio esse interesse por essa questão da mente humana, né? Eu sempre falo, tem um jogo disputado no campo da grama, o campo ali, o terreno de jogo, mas tem um jogo disputado aqui também, né, Ju, no campo mental. Então, conta como tudo começou, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui, Juliana. Olá, Marcelo, boa tarde. Primeiro, obrigada também pela oportunidade. Gosto muito cada vez que eu sou convidada para falar sobre esse assunto. A programação neurolinguística, a psicologia, o treinamento mental é um assunto que me fascina, sou completamente apaixonada por esse trabalho. Eu digo sempre, né, que desde a barriga já era psicóloga, porque eu venho de uma família de psicólogos, então se eu te contar a minha trajetória, ela vem desde muito nova mesmo. Meu primeiro curso de inteligência emocional eu fiz com 15 anos de idade. Eu conheci a programação neurolinguística ali, a PNL, mais ou menos com uns 18, 19 anos. E desde o meu início da faculdade, fiz estágio na área do esporte, depois acabei focando um pouco mais na área empresarial, na psicologia clínica, mas sempre com esse trabalho, né, de alta performance, de entender a psique, a mente humana como realmente o nosso comando, né? Eu sempre falo que a partir do momento que a gente entende a mente, entende o porquê que ela existe e tem um autoconhecimento, a gente consegue comandá-la ao invés de ser comandada por ela. Porque a hora que a gente é comandado pela mente, é aí que vem o perigo, aí que vem aquelas situações, pensamentos, sentimentos que a gente não sabe lidar. Aí, em 2006, tive minha primeira experiência como profissional no Atlético Paranaense, também junto com, naquela época, minha mãe, Ieda Mazepa, que era psicóloga atuante lá. Deixei o futebol um pouquinho de lado por uns anos, continuei trabalhando em empresas, na área clínica, como eu disse. E aí faz 3 anos que eu voltei para o futebol como coach, fui convidada para ser coach de alguns atletas, né, do Clube Atlético. E aí, de lá para cá, relembrei esse meu amor pelo esporte, essa questão mesmo, igual você falou, dos paradigmas que a gente encontra no futebol hoje, que aos poucos vêm sendo quebrados, né, Marcelo? Eu já percebo uma diferença muito grande de hoje para que era um tempo atrás, onde a gente até na Universidade de Esporte, do futebol, conversa muito sobre isso, que o atleta, antes de ser um atleta, acima de ser um atleta, ele é um indivíduo, né? Então, aquele cara que está ali em campo, ele tem emoções, ele tem sentimentos, ele tem medos, ele tem dificuldades, e tudo isso precisa ser visto de uma forma holística, de uma forma sistêmica, para quê? Para que a gente consiga atingir essa alta performance, né? Bem como você falou, é impossível a gente desvincular nosso treinamento mental, nosso lado mental, da nossa alta performance. E eu falo sempre para os atletas, da mesma forma que você treina teu físico, é importante que você treine teu mental, né? Porque quantas vezes o teu físico queria ir e o teu mental te boicotava. Então, a gente escuta muito isso dos atletas. Então, graças a Deus, é um trabalho que vem crescendo muito, né? Graças à competência de muitos profissionais também. A gente percebe até aí com essas últimas Olimpíadas o quanto veio à tona esse assunto, inclusive
de depressão, de situações emocionais que realmente abalam muito a vida, não só do atleta, mas de todos os seres humanos, né? Nós vivemos numa era onde realmente conhecer um pouco mais da nossa mente se faz necessário. Então, o trabalho vem ganhando espaço aí cada dia mais no futebol. Perfeito. Ô, Ju, vamos falar então da parte prática. Eu sei que você trabalha com atletas e com equipes, no caso ali com o comando da comissão técnica. Vamos começar com atletas de maneira individual. Como que é o seu trabalho? Quais ferramentas que você usa? Sempre partindo de maneira muito grosseira e simplista. Coach, né? Plano A, plano B. Entender onde você está e chegar e definir onde você quer chegar ao plano B. Mas tem muito mais coisa por trás. Eu queria que você explicasse para a gente, até para quem está acompanhando, entendesse como que é o passo a passo, como que é o dia a dia, como que é o trabalho na prática, ali com o atleta de maneira individual primeiro. Ju, por favor. Então, vamos lá. O atleta, assim, né, eu sempre falo que eu não gosto de padronizar nenhum tipo de trabalho, porque quando a gente está falando de indivíduo, tem algo muito específico e peculiar. A PNL traz isso, né? Cada um de nós, a gente tem uma formatação de um mapa mental, de um modelo mental interno na nossa mente, que desde que a gente nasceu, ele vem sendo formatado. Então, o nosso olhar, a forma com que nós absorvemos as informações do dia a dia, com que nós reagimos a determinados estímulos, ele é muito individual, né? Então, não dá para a gente padronizar nenhum tipo de trabalho. Eu gosto de trabalhar, como eu falei, né, de uma forma bem personalizada. A partir do momento que o atleta vem ou que o clube indica, dá para ser tanto, às vezes o atleta mesmo procura, porque ele sabe que não está com bom rendimento em campo, ou a parte da comissão técnica, o clube também procura, né, no trabalho. Para quê? Para que realmente isso que você falou, a gente entenda qual que é o momento do atleta e consiga levar ele no momento atual até um estado desejado, até um próximo passo de alta performance. Como que a gente faz isso, né? Fazendo um primeiro diagnóstico, entendendo qual que é esse momento do atleta. Primeiro passo, o atleta precisa ter um autoconhecimento, uma autopercepção. Muitas vezes eu falo para eles uma técnica básica, simples, que é: como estão os seus pensamentos? Comece a pensar sobre os teus pensamentos. Anote se precisar. Se tem mais pensamentos positivos ou negativos sobre você, sobre a tua performance. Porque durante um jogo, durante um treino, às vezes é um erro, algo que acontece, que se ele pensa algo negativo sobre ele mesmo, a performance dele já cai. Então, a gente faz muito esse treinamento mental. Essa coragem, né, que eu vejo que está todo mundo falando muito hoje em dia. A coragem, ela vem como um ato de autoconfiança. Se eu não sou autoconfiante, eu não vou ter coragem para arriscar. Então, como que eu trabalho essa autoconfiança? É o atleta percebendo quais são todas as potencialidades que ele tem, aonde que ele é bom. E tudo bem se errar, né? Se errar faz parte do processo, então a gente precisa também desvincular um pouco digamos, esse paradigma que a grande maioria de nós, seres humanos, temos com o erro. Ninguém gosta de errar, né, Marcelo? Não é uma coisa bacana, ai, que bom, vou errar hoje. Não, ninguém quer errar. Mas a gente sabe que o erro faz parte do processo, faz parte da evolução. Então, são pontos importantes, tanto perceber os pensamentos, ter sempre pensamentos que te fortaleçam, ter pensamentos que tragam a tua autoconfiança, e o que eu tenho visto muito, desde categorias de base até os profissionais já renomados, é o tal do medo de errar. É ter essa percepção de que o erro faz parte do processo. Porque se eu erro dentro de campo, né, se ele está lá no momento decisivo de uma partida, tem algum erro que às vezes até acaba, né, acontecendo o gol do adversário, ou uma situação que é desagradável. Se a minha mente ela demora para fazer essa virada de chave e falar, tudo bem, na próxima eu vou acertar, vou atrás, vamos correr atrás do prejuízo e vamos trazer essa força, se o erro faz com que eu me encolha e me ache incapaz, a chance desse cara continuar todo o resto do jogo errando é muito grande. Então, o jogo mental ele é muito importante, inclusive lá dentro de campo. Eu até falo para os técnicos, para as comissões que eu atendo, que é assim, por melhor que seja o treinamento, por mais capacitado que o time esteja, quem está lá dentro de campo com o atleta é só ele mesmo, dentro da cabeça dele, ele precisa ter já formatado quais são os comandos mentais que ele precisa dar para ele mesmo. Ô, Ju, e você pega jogador, é muito machucado emocionalmente. Por que eu falo isso? Porque o Fernando Diniz, que é psicólogo, né, treinador,
ele participou, inclusive, de algumas reuniões presenciais que a gente teve na Universidade do Futebol antes da pandemia, né, quando o grupo de estudos era presencial na sede da universidade. E ele falava, e até já falou publicamente isso, né, que o trabalho dele é resgatar no jogador o camisa 10 que ele sempre foi desde a infância. O cara que é profissional, Ju, ele foi o melhor da rua, ele foi o melhor da escola, ele foi o melhor dos jogos universitários, sei lá. Só que esse cara, ele apanha tanto durante a trajetória profissional dele que ele começa a se acanhar, que ele começa a perder a confiança que ele teve. Sim. Então o Diniz fala que ele tem que resgatar isso aí, que está dentro do cara lá. Sim. Mas ele apanhou tanto e perdeu um pouco disso, tem medo de errar, fica tímido em campo, né? Deixa de mostrar o que ele tem de melhor, que ele sempre mostrou, que levou ele até chegar a esse patamar. Você concorda, Ju? É por aí também? Você já viu coisas parecidas? Sim, concordo 100%. Vejo diariamente, até ontem, minha última reunião do dia foi com o Ricardo Drubsky, lá do Boston City, Brasil, que eu sou a coach mental dos atletas dele lá também, da comissão. A gente estava falando justamente sobre isso. Eu acho que um dos pontos super importantes hoje em dia para todos os atletas e todas as idades é aprender a lidar com a frustração. E é igual eu falo, os atletas, eu sou fascinada no futebol, porque o futebol é um mundo paralelo, né? Ele traz de uma forma muito clara e intensa o que todos nós vivemos. O medo de errar, ele vem muito também conectado com essa frustração. Nós estamos o tempo todo lidando com frustração. Então, sim, tem muitos atletas que vêm machucados, digamos, né, emocionalmente, que vêm muito frustrados e que percebem que já foi melhor, não estou conseguindo dar meu máximo, Ju, não sei o que está acontecendo. Então, o trabalho também é fazer com que ele comece a perceber aonde que eu virei essa chave, o que aconteceu, que às vezes, sabe, Marcel, é um jogo que ele é substituído, é um momento que ele vai para o banco, que para nós, ou para o técnico, não tem nada demais, eu só fiz uma troca. E, de repente, aquilo lá trouxe uma âncora mental negativa para ele, que faz ele se sentir frustrado, faz ele se sentir rejeitado, e aí já cai o rendimento dele. Então, sim, né, respondendo a sua pergunta, tem muitos momentos que eu faço esse resgate, igual você citou o Diniz falando, que é, lembra quando você era lá, quando você começou? Lembra aquele menino que era ousado, que não tinha medo, que estava com a bola no pé e estava feliz? Porque, infelizmente, né, o futebol ele acabou, assim como muitos contextos da nossa sociedade, a gente vai formatando e vai perdendo a criatividade, vai perdendo a espontaneidade por conta de resultado, de críticas, de muitas situações, né, que fazem os atletas entrar em contato com muita dor, com muita frustração, exposição, infelizmente, hoje em dia, até essa violência absurda que anda acontecendo com torcida. Então, isso faz com que eles vão ficando mais acanhados. Aí o cara entra em campo, não entra com aquela criatividade, com aquela ousadia, com aquele futebol, né? Aquele futebol moleque, aquela coisa gostosa de assistir. Então, eu trago muito isso, sim, no meu trabalho também. Existem técnicas, não só de PNL, mas também da terapia cognitivo-comportamental, que eu uso bastante, que é para fazer esse resgate. Inclusive, eu uso âncoras, né? Âncoras são usadas por muitos atletas hoje em dia, do tênis. Ayrton Senna mesmo já tem nos livros dele que já trabalhava com âncoras mentais lá atrás, que é trazer... O que é âncora mental, né? Ela traz um estímulo, um pequeno estímulo que traz uma emoção, uma sensação de poder, de potência, de alegria, do que precisar para que o cara entre em campo e consiga resgatar esse sentimento que ele tinha lá atrás quando ele começou. Que muitas vezes pela dor ele já foi um pouquinho modificado hoje, né? Com certeza. Ô, Ju, e ainda só para encerrar essa questão do atleta de maneira individual, tem algum case que você pode contar para a gente? Se puder falar o nome, ok. Se não puder, se for preservado também. Mas em termos de ideias, assim, que o seu trabalho melhorou muito a carreira do jogador, o desempenho dele, a performance dele em campo? Tenho sim, tenho alguns. Eu prefiro não falar o nome porque eu não pedi permissão, né, para o atleta. Eu acho que até não teria problema, mas enfim, um atleta que eu comecei a atender assim que ele chegou aqui no Atlético Paranaense, ele veio de um time menor, então assim, todo mundo sabia o potencial que ele tinha e ele realmente não conseguia colocar isso para fora nos primeiros meses que ele estava aqui. Aí o diretor de futebol na época me chamou para trabalhar com ele, falou, Ju, tenho certeza que é algo mental e emocional que está travando ele tem muita competência técnica,
E aí ele fez um ciclo de 12 sessões de coach comigo. Ele estava passando por um problema bem pesado na família de doença, de um irmão. Então, tudo isso, a mudança de clube, tudo isso fez com que realmente ele não tivesse conseguido estar 100% focado. Mas ele falava para mim, Ju, eu sei que é só uma questão de tempo. Eu sei que vai acontecer. E o trabalho dele muito pontual foi quando eu falei para ele assim, eu sei também que é uma questão de tempo, acredito na tua competência, porém, às vezes a gente não espera o tempo, a gente faz o tempo acontecer. O que você acha de, a partir de agora, você fazer o teu tempo acontecer? Colocar o Traz cara em isso. ação, né, Jô? Fazer ele entrar. Colocar o cara em ação. E assim, Marcelo, foi uma mudança absurda. Hoje ele é titular absoluto, ele foi convocado, inclusive, para a seleção olímpica brasileira. Então, assim, a gente tem uma relação muito de carinho por ele, porque ele foi um case assim que ele fala. Ju, é aquela questão dos atletas, né? Tamo junto, vamos por mais, porque realmente peguei ele assim numa situação de vida pessoal e profissional muito delicada. E idade, né, Marcelo? Eu falo muito também, esses meninos, às vezes, com 18, 19 anos, dentro do desenvolvimento humano, eles são vistos ainda como, muitas vezes, pré-adultos. Eles são jovens que não estão nem na idade adulta e já são tão cobrados, tão exigidos, eles já entram num nível de estresse mental e emocional tão grande que eu falo assim que se faz necessário o acompanhamento de um profissional para que o cara consiga realmente entrar em campo. Eu falo muito, seja feliz. Eu tenho uma frase que eu falo para todos eles que é: se joga no jogo, se joga no bom sentido, né? De seja feliz, viva aquele momento, traz o teu amor, a tua paixão naquele jogo, naquele momento, porque só faz sentido se fizer feliz. Eu sempre falo isso para eles. E aí eles começam a ter essa percepção assim, mais ampla, inclusive, da vida, não só do jogo, mas da vida. Ô, Ju, te ouvindo falar, me veio uma questão aqui, né? Quando a gente pega esses jogadores muito acima da média, as lendas, né? Estou falando aqui de Messi, Cristiano Ronaldo, desse naipe de jogador que são raríssimos. Que características mentais você vê nesses caras, Ju? Você consegue fazer uma modelagem? É o foco em resultado, é o foco no treino, é a preparação, é a concentração 100% ali, o estado de jogo que se fala no futebol, né? O cara entrar em flow, o estado que ele esquece, o mundo para ele e só ali importa. Quais são, Ju, na sua opinião, ali as grandes características que mais se destacam em caras muito acima da média? Eu acho que você falou no ponto muito certo, sabe, Marcelo? Esse estado de jogo, a gente conversa muito isso lá, inclusive no grupo da universidade, estado de jogo versus estado de flow, né? Isso é muito falado entre alguns técnicos e atletas, que eu chamo muito, inclusive, esse estado de flow, estado de excelência, né? Onde você consegue realmente colocar em alto nível todas as tuas características, todo o teu potencial. E, principalmente, o que eu acho, o que eu acredito, pelo tudo que eu estudo, pelas experiências que eu já tive com atletas, não só atletas, pacientes também, em outras áreas, quando a gente consegue se conectar 100% com o momento presente. Sabe aquela questão realmente da entrega? Aí o teu nível de atenção, o teu nível de foco, a tua tomada de decisão fica mais assertiva, a tua visão periférica fica muito melhor para você fazer a leitura do jogo, né? E que nem você falou, esses caras acima da média, eles conseguem jogar muito, inclusive, sem a bola no pé, porque eles fazem a leitura de jogo, então eles têm tomadas de decisão. Parece que eles estão sempre um passo à frente. E a nossa mente, né, ela só tem essa capacidade, nível máximo, de trazer essa concentração, esse estado de flow e tomada de decisão e algumas outras características importantes, como a coragem, quando ela está 100% no momento presente. Se a gente está com ela conectada no passado ou conectada no futuro, isso vai gerar um nível de ansiedade, de estresse, de depressão, de preocupação, por menor que seja. E, de uma forma muito rápida, o teu físico já vai sentir. E você já não consegue ser o seu melhor. Então, eu trabalho muito nos meus processos de coaching, inclusive técnicas de meditação, mindfulness, para se conectar com o momento presente. Nada mais importa na nossa vida do que o agora. É só aqui que a gente está atuando, né? Então, eu acredito que esses caras têm essa capacidade de entrega com o momento presente, sabe? Que não é fácil a gente parar nossa mente no agora, né? Não é nada fácil, é um treino diário. Com certeza, Ju.
eu acho incrível isso aí, né? Porque ainda mais essa nova geração que tem tanta distração, né? Hoje com o celular, né? A vida é outra, o mundo mudou, né? De quando a gente, por exemplo, era adolescente, esses caras ali, eles têm N outras formas de entretenimento que, de um jeito ou de outro, desviam o foco e precisam ainda de mais atenção, de mais trabalho para o cara entrar nesse estado presente do aqui e do agora. Ju, partindo agora para a questão técnica. Como que é o seu trabalho? A resistência é menor, é maior, sabendo que dentro de uma comissão técnica, os chefes da comissão, os treinadores especificamente, você tem N perfis, você tem o cara mais velho, o cara mais novo, o cara que é ex-jogador, o cara que vem da academia, uns recebem melhor, outros recebem pior. Eu até vou citar um caso, uma entrevista antes da sua aqui, eu entrevistei o Geninho, 73 anos, e ele falou que ele adoraria ter um psicólogo ao lado dele. Adoraria, que ele, para ele é fundamental fazer um mapeamento, ajuda, que ele já vai saber do que ele mesmo tem que ir descobrindo na tentativa e erro, o quanto adiantaria o trabalho dele para ele saber lidar com cada um. Então, não depende da idade. Fala do Geninho, ele tem 73 anos. Para muitos, já está velho? Não sei, para mim, velhice é uma questão de cabeça e não de idade. É porque tem cara com cabeça de pessoa de 75 anos, por exemplo. Então, como que é, Ju, na comissão técnica? Você chega com o treinador, tem resistência, não tem? Enfim, me interessa muito saber, e acho que quem está acompanhando também, como que é o seu dia a dia aí com um treinador de futebol profissional. Eu sempre aprendi, o Geninho, inclusive, minha mãe fez parte uma época do momento do trabalho dele, ele é muito, realmente, extremamente muito aberto, muito especial. Eu sempre aprendi que, assim, né, Marcel, quando a gente vai trabalhar com o time, sendo contratada por um clube, é diferente de quando eu sou uma coach individual, onde eu atendo só o atleta, ou 2, 3 atletas daquele time. Para que você ganhe o time, você precisa ter a entrada pela comissão técnica, né? Eu acho que nada vale, não tem um trabalho que seja bem feito, que traga realmente resultado, se ele não está alinhado, né? O trabalho mental da psicóloga junto com a comissão técnica, junto com o time. Então, eu sempre tive esse respeito muito grande. E a comissão técnica, a gente pode entrar por algumas vertentes. Uma delas você citou, que é essa questão do perfil comportamental. Há muito tempo atrás, inclusive, era uma das únicas formas que eu via o trabalho do psicólogo sendo explorado assim de uma forma bem eficaz. A gente volta e meia escutava alguém falar: eu quero o perfil comportamental do meu time, quero o perfil comportamental desse atleta. Por quê? Né? Porque esse perfil comportamental, esse mapa de comportamento, ele nada mais e é algo extremamente importante, uma forma mais assertiva que você vai ter de lidar com o atleta. Porque, como eu falei lá no começo da nossa conversa, todos nós, a gente vem sendo formatado, desde que a gente está na barriga da mamãe, né? Por experiências, por imagens, através do visual, auditivo e sinestésico, e temos dentro da nossa cabeça imagens, sentimentos e sensações que nos conectam com o mundo de fora. Então, quando eu consigo perceber como que aquele atleta atua, como que aquele atleta sente, como que aquele atleta vai conseguir me responder melhor a determinados estímulos, é aí o ponto onde eu consigo potencializá-lo, né? Dentro de um time, com cada um você conversa de um jeito, né? Tem uns que você vai de uma forma mais grosseira, outro de uma forma mais carinhosa, um mais pai, outro menos pai, enfim. Então, o perfil comportamental, ele sempre foi muito pedido nesse ponto, né? Como que eu vou conseguir trabalhar melhor com a minha equipe? Aí, do individual, a gente faz, inclusive, um perfil de equipe. Se eu tenho uma equipe mais agressiva, com perfil de pessoas mais introvertido, mais extrovertido, precisamos dar dose de coragem ou não está com uma dose muito alta de agressividade. Então, tudo isso, eu faço a relação como se fosse mesmo as ferramentas que fazem uma leitura física, né? Que trazem vários conceitos ali, várias situações e competências físicas, a gente consegue fazer também de competências comportamentais. E aí a gente lida com o comportamento nada mais é do que uma externalização do que você pensa e do que você sente. Então, quando eu vejo comportamento, eu consigo já, inclusive, mapear um pouquinho do pensamento e do sentimento. E aí, então, o perfil comportamental, ele trabalha nessa abordagem de potencializar através, inclusive, da comunicação, que é o outro ponto que também para a comissão técnica eu vejo como muito importante. Aí eu entro bastante com a programação neurolinguística, que é você perceber o impacto que a tua comunicação tem. É você ter essa consciência de quais palavras usar, como usar, tom de voz,
postura corporal, porque tudo isso vai impactar, que daí é o trabalho do líder, né? A comissão técnica ali como liderança, tudo isso vai impactar nos seus liderados. Então, inclusive, eu estava conversando também com uma outra comissão técnica essa semana sobre substituição, escalação. Eu sei que esses são assuntos até bem delicados, mas quanto mais os atletas conseguirem entender a estratégia que o técnico está usando, menos impacto emocional negativo vai ter. Aquilo que a gente estava falando, da frustração, do medo de errar. Ah, por que me substituiu? Por que eu fui para esse jogo? Não fui para aquele jogo? Faz parte também, né, da compreensão do atleta esse esquema tático. Então, eu acho que essa comunicação entre comissão e time se faz extremamente necessária para que o atleta se sinta à vontade, se sinta seguro para atingir uma alta performance. Eu sempre falo, ninguém consegue se sentir seguro e ter coragem, boas tomadas de decisão num ambiente onde não tenha uma harmonia para isso, onde não passe essa segurança. O ambiente de jogo é extremamente importante para desenvolver as competências comportamentais do atleta. Ô, Ju, e eu te ouvindo falar, assim, eu começo a refletir muito, né? Porque, olha só, a média do técnico aqui no Brasil, média, é de 3 meses no cargo. Uhum. Ju, meu Deus, né? Que profissão é essa? Onde que você fica em média 3 meses numa empresa? Não existe. Como você falou lá atrás, é o mundo à parte do futebol. E um dos motivos... É o mundo paralelo. É um mundo paralelo. Aonde, né? Que empresa que você fica 3 meses em média? Não existe isso. 3 meses, normalmente, né, Marcelo? 3 meses é de período de experiência. Exato. Para a pessoa realmente entrar no ambiente. Não, e assim, né? E se o cara muda com a família, muda de estado, o Brasil é um país continental, o cara tá no sul, depois vai para o Nordeste, é muito complicado, é muito complicado. E esse cara tem que ter uma inteligência emocional treinador, não é simples, né? Ele é muito criticado, hoje até com rede social, o cara é xingado. Entrevistei aqui o Ney Franco, ele falou, não consigo ter Instagram. Meu filho vê e me xingam em cada derrota, de coisas absurdas, ele me faz mal e eu não tenho. Né? Então esse cara tem que ter uma inteligência. Mas o ponto que eu queria pegar é o seguinte, um dos motivos para essas demissões, né, falam-se o seguinte, o treinador perdeu o vestiário. Como que você, como uma profissional dessa parte da mente, do comportamento, enxerga isso? Esse perder o vestiário, Ju, o que é, na sua visão? É o jogador não comprar a ideia? É isso que você falou de uma alteração, talvez uma palavra mal colocada do técnico ali? Sim. O cara já não corre mais por ele? Enfim, como que é isso para você, Ju, sendo uma profissional da mente? Para mim, né, como você falou, do meu ponto de vista, sendo essa profissional tão ligada ao ser humano, perder o vestiário é perder a conexão humana. Ele perdeu a conexão com os seres humanos que estão ali. E é isso aqui, né? Rapidinho, né? Rapidinho, é uma palavra mal, né? Ia falar maldita, mas é bem mal posicionado. É um gesto, 2, 3 em treino, em jogo, que os atletas fiquem perdidos, não entendam o que está acontecendo, se sintam inseguros. E quando eles, inclusive, né, estão com o time fechado, são amigos, muita coisa acontece com o outro e um se dói. Eu sempre falo, para entrar caraminhola na cabeça deles é muito fácil. Então, por isso que quanto mais clareza na comunicação, mais essa conexão humana, né? Eu sei que tem muitos técnicos e cada um é do seu jeito. Fala, isso daí é frescura, né? Eu faço do jeito que eu quero, faço acontecer e pronto. E aí, o meu lado, né, de ser humano, acho isso muito arriscado, porque nenhum de nós gosta de estar num ambiente onde a gente não sabe o que vai acontecer, onde a gente se sente inseguro. Tá, treinei bem, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o cara me tirou. Mas, cara, para ele te tirar, tem N variáveis. Né? Então, é importante que isso seja comunicado também. Então, eu acho que essa questão do perder o vestiário é perder essa conexão humana. Porque já dizia, né, Jung, e eu amo essa frase dele, que é conheça todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E isso eu acho que serve para qualquer profissão. Então, a gente está num mundo onde essa gestão humana está sendo cada vez mais necessária, cada vez mais valorizada, e eu acredito que mais tempo, menos tempo, dentro do futebol não vai ser diferente, não. Não vai ser diferente. Porque o futebol ainda é uma empresa, né? Essa questão muito dos clubes agora, clube-empresa, que o produto final é a performance humana. Já parou para pensar isso? A gente não tem nenhuma máquina no meio do processo que vai formar um produto. Né? O produto final, ele é performance humana 100%. Que incrível, Ju, que riqueza isso que você falou. Perfeito, exatamente. E aí, né, Ju, aí pegando cases, né? Por exemplo, você coloca hoje
é aquele técnico paizão, né? Por exemplo, a gente tem, para exemplificar para quem está acompanhando, o Renato Gaúcho é conhecido como um grande gestor de pessoas, um grande líder ali no vestiário. O Tite, a mesma coisa, né? Que os caras correm por ele e tal. O Tite tem habilidades humanas muito acima da média. É raro alguém falar mal do Tite. A informação de que ele liga para funcionário da CBF quando sabe que o filho do cara está doente, ele faz coisas porque é dele, não é forçado, né? Uma vez que se perde esse vestiário, como você citou, dá para recuperar? Ou como a gente está tratando dessa indústria tão veloz e tem que dar resultado e tem que performar, a demissão ela é o ponto que não tem por onde fugir? Como que você enxerga esses cases e essa relação, Ju? Se ela é perdida de uma vez ou se você acredita que dê para recuperar? Porque se fala muito disso, vamos fazer um churrasco para unir todo o grupo, né? E se a gente fala em análise de desempenho, né, que você tem que aumentar a probabilidade de vitória, nunca é garantido. Você pode fazer tudo certo e dar errado porque é um jogo de oposição ao futebol. Você tem um adversário que quer a mesma coisa que você. E a gente já viu grupos que os caras se odeiam ganhar, né? Mas você aumenta a probabilidade de vitória quando você tem amigos. Não amigos fora de campo, mas dentro de campo, um cara joga pelo outro, ajuda o outro. Enfim, você enxerga dessa maneira também, Ju? Aumentar a probabilidade de sucesso? Com certeza, eu acredito muito que essa relação humana bem-sucedida, né, aumenta, sim, a alta performance, aumenta a probabilidade de sucesso, assim como em outras empresas, né, Marcelo? Se é um líder, que você tem um grupo de 50, 100 pessoas abaixo de você, se você faz com que essa sinergia role, a chance de você bater as metas no final do mês é muito maior. Né? E respondendo a tua questão desse resgate, né, quando o técnico perde vestiário, eu acho difícil a gente colocar numa resposta padrão ou que seja como regra, claro. Porque relacionamento humano, claro. Né? Cada caso é um caso, então vai depender muito de como que foi perdido esse vestiário, quais foram as atitudes, como que é esse grupo. Volto a falar, tem pessoas que são mais sentimentais, tem pessoas que são mais racionais, tem pessoas que lidam melhor com algumas situações, tem pessoas que não lidam, que realmente não conseguem superar alguns sentimentos, algumas situações. Então, acho que cada caso é um caso muito específico, mas sim, como qualquer relacionamento, eu acho que dá para existir um resgate desde que haja uma mudança. Não adianta tentar ter um resgate pelo mesmo caminho que houve o rompimento, né? Então, o resgate, ele exige mudança. A gente está falando, Ju, de um elenco que tem 25, 28, 30 jogadores e só 11 jogam, né? E você tem 5 ou 6 que entram mais, o resto, né, o cara não joga. O Renan, volante que era de São Paulo, me falou que o Paulo Tuori ganhou quando passou a dar mais atenção para ele quando ele era reserva. Ele falou, pô, mas caramba, né? Eu sou reserva e você está vindo aqui treinar comigo, falar comigo. Olha que legal. Agora que eu preciso estar com você. Então, é isso, né, Ju? Talvez, muitas vezes, né? É o cara só não cuidar dos 11 que jogam sempre, que vão dar para ele o retorno mais rápido ali, mas que de um jeito ou de outro, o bom ambiente dos 30 é o que vai dar a vitória mais consistente, né? Com certeza. O Autori é outro, que é um fenômeno em gestão humana, né? É realmente de tirar o chapéu para ele. Porque é essa visão, né? É essa visão de que todos são importantes no processo. Todos. Esses dias eu conversei com duas moças que são responsáveis pelo refeitório de um CT. E eu falei para elas, você já parou para pensar a importância que você tem nesse clube? Você alimenta esses atletas, essa comissão técnica. A hora que esses caras estão lá em campo, eles só estão aguentando estar lá em pé por causa da comidinha que você fez para eles. O significado. Então, né? esse significado. Todos são importantes. Eu já trabalhei com muitos atletas que estão nesse momento de não estou jogando, estou de reserva, ou não está nem sendo escalado. Aproveita esse momento para dar o teu melhor sim a cada treino e você ir se superando, para que você esteja pronto quando o teu técnico precisar de você. Porque a hora que ele tirar o titular e colocar você, o nível do jogo não pode baixar. Então, você tem que estar tão bom quanto aquele cara que estava jogando todo o jogo. Então, tudo, Marcelo, tudo é uma forma como que a gente interpreta as situações. E, infelizmente, o ser humano tem uma mania, tem uma tendência a interpretar normalmente situações por um lado mais negativo, porque temos medos, temos receios, e é humano, né? A gente passa por tanta dor, por tanta dificuldade nesse mundo, e muitas vezes a gente já fica com o botãozinho de alerta ali apertado. E aí, por menor que seja a situação,
o cara já conta uma história horrível na cabeça dele, que mais uma vez não vai dar certo, mais uma vez ele vai se sentir frustrado. E aí, como eu sempre falo também, né, muitas vezes o atleta ele não traz o sonho só dele, ele traz o sonho da família inteira. Então, a frustração dele é muito maior. Então, isso tudo precisa ser visto, isso tudo precisa ser cuidado. Quando a comissão técnica tem essa condição de ter esse olhar, esse cuidado, eu acredito sim que a sinergia e o flow do time ela acontece com muito mais facilidade. Não, e o futebol, ele é um jogo de derrotas. Pega uma Série A, são 20 clubes, só um é campeão. Se você não tiver uma leitura do fato de que o segundo é importante, o terceiro é importante, são 19 que perdem e só um que ganham. Ué, perfeito. Você vai perder muito mais do que ganhar. Tem muito mais exatamente de como eu reajo ao que me acontece do que propriamente ao que me acontece de fato, né? Com certeza. O jogo interno ele é muito mais importante que o jogo externo para que haja uma saúde mental. Não, e porque tem muitas vezes, tem muitos atletas e situações que ganham fora, mas o jogo mental interno, às vezes, é tão autocrítico que não se dão por satisfeitos, que podia ter sido melhor, podia ter ido mais. Então, como eu falo, existem coisas que são muito do ser humano, e a gente precisa cuidar da mente. Lembra que eu falei lá no começo? Quando a nossa mente nos domina, a chance de viver com pensamentos negativos, frustrações e dificuldade para ser feliz é muito maior. Então, a gente precisa realmente, nós dominarmos essa mente e aprender que dá para ser feliz o tempo todo e a derrota faz parte do processo. Não, com certeza. E você usa muito isso no diálogo interno. Por exemplo, quando eu passei pelo processo de coach, eu usava o elástico aqui. Pensamentos negativos, eu batia com o elástico aqui. Opa, pensamento não me serve, não me leva ao sucesso. Você trabalha muito isso com os atletas e até treinadores? Muito, muito, muito. Não só com os atletas, como os pacientes na clínica. E, como eu falo, né, a gente só controla uma coisa, os nossos pensamentos, o nosso pensamento controla os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Todo o externo, 90% das situações a gente não controla. Então, assim, se existe uma coisa que eu posso controlar, como fazer com que esse jogo interno seja sempre a meu favor? E o pior, Marcelo, o ser humano tem tendência de se judiar. Se judia e pensa coisa negativa e vai, sabe? Às vezes a situação nem tá tão ruim assim, mas dentro da cabeça tá pior, né? Então, assim, chega desse jogo mental negativo. Converso muito isso com os atletas. Então, assim, a hora que errou, a hora que tá numa situação que não tá agradável, realmente põe a tua mente no agora e fala, passou. Um minuto atrás já é passado, você tem uma oportunidade de ser melhor, de acertar a cada segundo. Então, isso tudo, né? E acreditar que todo o processo ele faz parte da tua história. Perfeito. Ô, Ju, deixa eu pegar um caso agora para a gente contextualizar. E se os profissionais de fora para você têm isso mais apurado, essa questão mental, pega o Abel Ferreira, porque você até tweetou recentemente algo sobre ele. Né? Eu sou fã demais do Abel Ferreira. Nunca estive com ele, porque hoje, com a pandemia, a imprensa está distante dos profissionais do futebol, né? Só de maneira virtual. Mas eu aprendo em cada coletiva com ele e você compartilhou algo muito legal. Ficou muito marcada a imagem do jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, semifinal da Libertadores agora 2021. Palmeiras toma o gol e ele coloca a mão aqui para os jogadores, a câmera foca bem nele, né? E ele sempre fala da questão mental. Eu tenho amigos que já me falaram que ele fez PNL também, né? Dá para ver claramente. Que legal. Muitas ferramentas, né? Então, assim, Ju, e muitas vezes ele foi criticado, por exemplo, quando ele falou nas derrotas que tinha que mudar o elenco. Aí já vieram as críticas, não, Abel Ferreira é chorão. Ele estava falando claramente ali, Ju, que depois de títulos os caras estavam numa zona de conforto, né? Só que no futebol fala, não, o cara é chorão, tá perdendo, fala que é jogador, que ele tem que ter mais reforço e tal. Quando não era isso, ele entende o processo, ele sabe que depois de conquista vem ali, né, o relaxamento, né? O Alex Ferguson falava, quando o meu time não ganha nada, eu mantenho a base. Quando ele ganha, eu troco, porque os caras estão de barriga cheia. Eu preciso de um jogador de barriga vazia aqui para manter isso aqui. Mantendo uma base, aqueles que preservam a minha cultura, o que eu penso como ideal, mas renovando. Aqui no Brasil fala que o cara é chorão, que o cara está reclamando, dando justificativa, né? Enfim, é uma só das coisas que ele falou. Ele sempre fala, jogador brasileiro não sabe jogar sem a bola. Né? O cara está longe da bola, ele está longe do jogo mentalmente. Ele não, a nossa cultura, o bom de bola, quem que é, Ju? Que dribla 10 e faz o gol. Não é o cara que sabe ocupar um espaço, que atrai uma marcação para quem chega de trás. Não, isso aí não aparece, a torcida nem vê direito, a gente só olha para a bola. Então, os europeus têm uma visão diferenciada, Ju. Como
que você vê o Abel Ferreira, eu sei que você também adora, você já compartilhou, mas enfim, eu queria te ouvir, porque as suas palavras podem ter muito poder aí para ensinar muita gente que está acompanhando agora essa entrevista. É exatamente isso que você falou, né? Esse exemplo que você trouxe, de quando o elenco está ganhando, ele está com a barriga cheia, eu percebo isso, que ele entende de seres humanos e não é de atletas. Já estou falando só de atleta. Todos nós, a gente entra numa zona de conforto, sim. Eu já escutei de muitos atletas do nível A, de times grandes da Série A, de que, cadê minha ambição? Eu preciso renovar meus sonhos. Porque realmente, quando ele estava lá embaixo, queria ir degrau por degrau conquistando, ele tinha outro entusiasmo no jogo. Então, nós entramos, sim, numa zona de conforto. E todos, né, nós já estamos vendo direto isso, inclusive em redes sociais, que a gente não cresce na zona de conforto. A gente precisa ser desafiado. E muitas vezes, para esse atleta que já estava lá, já foi campeão, já ganhou tudo e mais um pouco, sair do jogo é um desafio para ele. É um desafio para ele lidar com as emoções. Né? Até falando um assunto polêmico, não é à toa que Gabigol, toda vez que sai daquele jeito, sai irritado. É difícil para ele lidar com aquele furacão de emoções que tem dentro dele. E isso faz com que ele consiga, inclusive, desenvolver a inteligência emocional dele. Então, eu acho extremamente inteligente da parte do Abel quando ele fala isso. Né? Então, assim, precisamos, sim, tirar o jogador na zona de conforto, entender, igual você falou, que mesmo, até tem um papelzinho aqui, ó, que eu pergunto para vários atletas, como você joga quando você não está com a bola? Você não está com a bola, você está jogando, você é tão importante quanto. Você faz parte do jogo o tempo todo. Né, Marcelo, você deve saber mais do que eu essa informação. Quantos minutos será que o atleta fica com a bola em jogo? Que fica no pé de cada um? Eu acho que não chega a deve 2 minutos. Não chega a 2 minutos. O jogo tem 90. 88 ele está sem a bola. Pensa. Então, assim, você vai ser feliz ou você vai achar que você é útil só por 2 minutos de 90? Olha como é a interpretação. É isso que eu falo. Não, você é importante e você pode ser feliz os 90 minutos. Como? Desde que você se mantenha conectado ao jogo. Claro, a conexão é diferente quando você está com a bola ou sem a bola. O nível de atenção, o nível de tomada de decisão, até, né, da tal da coragem. Isso tudo vai ser diferente, mas não que se ausentem essas competências ou esses sentimentos quando você está sem a bola. Né? Eu acho que isso, inclusive, é um baita desafio para os atletas. E eles precisam também perceber que eles estão a cada dia sendo desafiados e precisam atingir, né, esse nível, digamos assim, de entrega. Você está jogando os 90 minutos. Inclusive, eu já trabalhei muitos atletas, Marcelo, que trouxeram para mim a dificuldade de estar conectado no jogo quando estão no banco. E aí, a hora que vai entrar no campo, eles estão num nível muito diferente de quem está jogando. Porque tem daí ali o aquecimento que eles fazem na beira do campo, mas a mente deles está muito aquém daquela aceleração necessária para o jogo. E aí o que acontece? Entra, demora 10, 15 minutos, às vezes, para entrar no jogo, literalmente. E às vezes o cara acabou o jogo, né? Entrou nos últimos 5 minutos, não conseguiu jogar nada. Então, o que eu fazia já? Fazia um trabalho mental e ensinava eles como, mesmo no banco, estar, você vai saber do que eu estou falando, associado ao jogo. A técnica de estar associado e dissociado. Se você fica lá no mundo da lua, você está perdendo o teu tempo ali sentado. Então, assim, você está mesmo aqui no banco, você está trabalhando, é o teu trabalho. Então, esteja lá conectado ao jogo. Fica se imaginando, fica vendo o cara que está na tua posição, o que ele está fazendo, o que você poderia fazer de diferente. Eu vou ensinando eles técnicas de estar associado ao jogo. Aí, a hora que entra, parece que já entra um pouquinho mais aquecido mentalmente, né? Sim, porque não basta ele estar fisicamente mais fresco do que os outros que estão ali em campo, né? Se ele não tiver... Exato. É a mente, né? Muitas vezes ela acaba boicotando. O físico até quer ir, mas mentalmente aí ele não consegue se encaixar no esquema, ele fica perdido, ele não consegue entrar ligado. E até para goleiro deve ser mais difícil, né, Ju? Pensando proporcionalmente, se troca muito menos o goleiro, só em caso de contusão, né? É difícil um goleiro entrar. O goleiro reserva, acontece muito isso, a gente já viu. O goleiro entra, ele quase nunca entra, né? Um goleiro dificilmente é substituído, Sim. questão técnica. E o cara entra, o cara não tá no jogo, né? E o goleiro se movimenta muito menos, né? Participa Sim. menos do jogo, é o jogador que menos participa. A não ser em casos diferentes, exceções que toda hora vai bola nele. Mas o jogo Sim.
que correm muito mais no meio de campo, por exemplo. Mas, enfim, com goleiro é mais difícil isso, né, Ju? É isso que eu ia falar, isso aí também é um outro tipo de trabalho com os goleiros que eu faço e eu visualizo, que é uma conexão com o jogo diferente. Então, ele está jogando, ele está ali os 90 minutos. Como que eu posso fazer com que ele esteja ligado? Porque muitas vezes o jogo está até longe dele, né? É até difícil dele se manter associado. Então, sim, existem daí técnicas, inclusive vai e fica gritando, fica participando verbalmente do jogo que seja, né? Encontra uma forma, né? Eu falo muito dos goleiros, tem uma conexão muito forte com a luva, se conecta com a tua luva, se conecta com você. Então, é o jogo interno, é o jogo mental. Então, inclusive, dá para a gente treinar pensamentos, comandos mentais internos que o cara vai repetindo para ele mesmo, que faça com que ele fique, naquele momento, conectado com o agora. Porque, igual você falou há uns minutos atrás, muito estímulo hoje em dia, muitas questões fazem com que a nossa mente saia de onde a gente está. É muito natural, a gente tem dificuldade em manter a mente concentrada no momento. E para eles que estão lá não é diferente. Quantas vezes já escutei relatos, nossa, eu estava em jogo pensando em outra coisa completamente nada a ver. Né? Ju, o que eu faço? O pensamento viaja, meu pensamento voa. Então, calma, pega teu pensamento e traz ele para cá. Porque isso é muito desconhecido, né, para os atletas e para muitas pessoas. Então, eu sempre falo, né, a hora que você tem a oportunidade de ter um trabalho mental, de ter um autoconhecimento, de perceber o que faz a minha mente viajar, o que faz a minha mente focar, o que me faz realmente eu me sentir melhor, o que faz eu me sentir menos corajoso, mais frustrado, isso tudo é o seu próprio manual, né? O seu próprio manual ele é extremamente importante para que você atinja um nível alto de entrega no teu trabalho. Tanto os atletas em campo quanto todos nós, né? A gente precisa o tempo todo estar atento à nossa própria mente para a gente conseguir fazer uma boa entrega. Claro. Não, Ju, pensando em personalidade, né? Por exemplo, você é em campo aquilo que você é como pessoa, não tem personagem, né? Nós somos assim na vida, não tem uma chavinha. Não, agora eu vou ser o atacante matador. Se eu não tenho coragem, personalidade, não tenho ali um descaso, entre aspas, positivo com o erro faz parte. Estou falando de quem especificamente? Por exemplo, para ilustrar o Romário. O Romário, se ele não tivesse a personalidade que ele tivesse, o fora de campo que ele tem até hoje, talvez ele não seria o atacante matador que ele é, porque o Romário não estava nem aí para crítica, ele fazia o jogo dele, ele era atrevido, ele era baixinho, o apelido dele é baixinho, ele enfrentava os zagueiros mais altos, tinha medo de nada, apanhava, levantava, batia nos caras, né? Cito um exemplo mais recente, para não ficar lá atrás só com o Romário, Patrick de Paulo Luxemburgo falou isso quando puxou da base, o Patrick de Paulo falou, esse menino estava até outro dia na Taça das Favelas jogando, era tiro para todo lado. Você acha que ele vai sentir pressão aqui? Isso aqui não é nada. Nenhuma! Exato, pressão ele tinha lá, né? Quando ele jogava no morro e tal, era o cara morrendo e tal. Tem muito disso, Joá. E como transformar daí uma personalidade? É possível, né? Ou não? A gente tem ali alguma coisa inata ou você consegue também trazer o melhor do cara para a performance, né? Ele não tem que ser atrevido em algumas outras coisas da vida, ele tem que ser atrevido em campo. Como que é esse jogo mental ali da parte humana do cara com o que vai refletir dentro de campo no desempenho dele? Você colocou bem, né, Marcel? Como eu também falei, muito do contexto de criação, de vivência dele, vai formatando essa personalidade. O cara que estava lá jogando, né, com o tiroteio em volta, com certeza ele já tem dentro da personalidade dele, da visão de mundo dele, algumas características que faz com que ele seja mais forte, mais agressivo, ou mais indiferente diante de algumas situações de pressão. Por quê? Porque ele aprendeu a ser assim. A gente é o tempo todo moldado pelo meio que a gente vive. Totalmente diferente, talvez, daquele menino que vem, às vezes, de uma situação familiar um pouco diferente, que vai para os clubes formadores, que tem uma outra realidade. Então, a nossa personalidade ela vai sendo formada muito pelo nosso temperamento, história de vida, modelo de pais, né, ou de quem cria. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente crie, dentro do nosso mindset, a nossa percepção do mundo e as nossas reações. Dá para flexibilizar? Dá. Mudar completamente? Não acredito. Tá? Então, assim, como você falou, se de repente o cara já é
na vida dele, já não toma muitas decisões. Eu falo, a gente toma decisões o dia todo, e tem gente que tem dificuldade em tomar decisões. Ele já vem de uma formação familiar assim, de repente, dos irmãos, ele era o mais quietinho, era o mais inseguro, era aquele que não se colocava muito. Na escola, esse comportamento se repetiu, às vezes até no casamento, enfim. E tudo isso vai se repetindo e formatando aquele mindset, aquele modelo mental. Aí, em campo, o cara vai ser o tomador de decisão? Muito difícil, né? Não vai conseguir. Por quê? Porque o tomador de decisão não faz parte do hábito mental dele. Dá para que dentro do limite dele ele chegue num nível melhor? Dá. Aí a gente pode treinar. Por isso que eu falo, o perfil comportamental, todos eles são importantes dentro de um time heterogêneo. A gente precisa realmente perceber, potencializar cada um. A gente não precisa ter um time inteiro agressivo e tomador de decisão. A gente pode ter os caras mais centrados, né? Tanto que atacante normalmente é muito diferente de zagueiro, é muito diferente de goleiro. Cada um tem um perfil, né? Mas que com certeza o perfil comportamental da criação, de como ele é na vida pessoal dele, é muito traduzido dentro de campo também. Nós somos íntegros, né? É difícil você ser completamente diferente. A gente tem o nosso estado de ser muito parecido em todas as áreas da nossa vida. Perfeito. Olha, Ju, que aula. Eu te agradeço demais, né? Quem ficou até o final está com certeza adorando. Parabéns pelo seu conhecimento, que você tem ainda mais espaço. E como pergunta final, eu sempre deixo para os convidados o seguinte, né? Se eu te entrevistasse daqui exatos 3 anos, dia 8 de outubro de 2024, como você acha que vai estar a sua área? No caso, a psicologia esportiva, né? E aí, Ju, eu vou trazer só alguns elementos para você discorrer à vontade, fique muito livre para falar o que você de fato acredita, né? Porque assim, né, a gente falou agora do ambiente do jogador, onde ele se cria, pedagogia da rua, né? A gente estuda muito aqui na Universidade de Futebol, né? Temos o professor João Batista Freire com as suas incríveis teses e pensamentos e reflexões sobre isso. A gente fala da parte motora, da parte técnica do jogador, mas eu cito muito a parte do ambiente, né, Ju? Na rua não tem arbitragem, na rua é mais velho contra mais novo. Na rua, ou é 10 minutos ou 2 gols. E se eu perco o jogo, eu fico 1 hora esperando ali. Então eu tenho que ser muito mais decisivo. Eu não posso errar, porque se eu perder um gol, o outro vai lá fazer, eu fico fora da quadra. Então, esse ambiente hostil da rua, hostil no bom sentido, eu sinto muita falta e está perdendo, está acabando. Falando, Ju, de um mundo pós-pandêmico, né? A gente já está agora com a flexibilização do público, né? Os jovens jogadores do Palmeiras não sabem o que é jogar no profissional com torcida, Ju. Eles surgiram ano passado, eles não sabem o que é isso. Ganharam uma Libertadores sem público. Como vai ser a reação, né? Esse torcedor é talvez mais exigente, porque ele já está mais bravo, a vida do cara está pior, a vida do cara ficou pior com a pandemia, todos nós ficamos presos em casa, né? Como que vai ser esse mundo pós-pandêmico no futebol? Enfim, Ju, fica à vontade para discorrer, né? Como que você acha que vai ser, que seria uma entrevista daqui a exatos 3 anos? Mais uma vez, agradeço demais o seu tempo. Repito, uma aula, Ju, está demais aprender com você. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. Obrigada, Marcel. Prazer todo meu. Me chama daqui 3 anos que eu volto para a gente ver como está. Tá? Põe na sua agenda, 8 de outubro de 2024, estaremos aqui. Vamos voltar. Eu espero, assim, e acredito que essa área de psicologia e treinamento mental, ela estará, se Deus quiser e se os profissionais também desejarem trazer esse protagonismo mesmo para essa área, eu acho que tem muito a crescer. Volto a falar, não é a área mais importante do que nenhuma outra, mas ela sim é uma área que complementa e que precisa ser vista, precisa ser olhada com esse valor que tem. Eu acredito que a pandemia ela potencializou esse olhar para o ser humano, porque a gente percebe N casos de atletas e de várias outras pessoas com, né, situações, inclusive, muito chatas e ruins na vida, que acaba acarretando também um rompimento na sua profissão, inclusive. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, uma responsabilidade maior pelo olhar pelo ser humano, entender que as mídias sociais, que as cobranças, que às vezes até as torcidas acabam exagerando, vão num nível muito elevado, desnecessário, e ali os atletas, como eu falei no começo, gostaria de deixar bem frisado, eles são seres humanos, eles são filhos, eles são pais, eles têm família. Então, todos nós, eu acho que a gente consiga ter cada vez mais um convívio humano maior. Depois dessa pandemia, inclusive, que ficamos todos
isolados e desconectados, né, fisicamente. A gente precisa desse calor humano e que a gente consiga voltar com muito mais empatia, reaprendendo muita coisa, igual você falou, né? Esses atletas às vezes são campeões e já tem um baita currículo, digamos assim, e nunca jogou com torcida, e com certeza vai ser um impacto completamente diferente para um do que para outro. Uns gostam, uns se estimulam, outros se amedrontam. E a gente não está aqui para julgar, para dizer o que é melhor e o que é pior. Eu acho que a gente precisa todo mundo entender cada vez mais que se acolhendo e trabalhando na interdisciplinaridade, a gente consegue o melhor de todos, né? Melhor da Ju, o melhor do Marcel, o melhor dos atletas, o técnico, a comissão, o time, né? Todo esse entorno, digamos assim, de nutrição, preparador físico, psicologia, enfim, todos que trabalham no futebol, todo mundo se complementa. Eu acho que ninguém precisa assumir o protagonismo sozinho. Então, o meu desejo é esse, que cada vez mais a gente perceba essa visão sistêmica, né, que a gente fala tanto dentro do futebol. E mais uma vez, muito obrigada. Toda vez que você quiser, me chame, que estarei aqui com o maior prazer trocando essa ideia com você e com seus ouvintes. E espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido acrescentar um pouquinho. A troca é sempre muito boa. Acrescentou muito. Ju, eu sempre defendo que o todo é maior que a soma das partes. Não é só um elemento que faz a diferença, são todos combinados. É o técnico, é o tático, é o físico, é o mental, é o social, é o espiritual, o antropológico. O futebol é tudo isso junto ao mesmo tempo. Tudo. Então, eu tenho esse olhar holístico para o jogador, para o fenômeno futebol, e com certeza você enriqueceu demais. Quem está até o final aprendeu e passou minutos incríveis. Ju, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E até uma próxima, com certeza. Não será daqui a 3 anos. Também daqui a 3 anos a gente vai falar muito mais, seja em entrevista, seja internamente no Mensagem do Futebol. Enfim, a gente está sempre em contato porque eu aprendo muito com você. Ju, parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada. É recíproco, Marcel. Obrigada, viu? Até mais. Valeu.